aí nos registros das Sagradas Escrituras, Natan falando algumas verdades a Davi, que era então rei de Israel, coisas que nenhuma outra pessoa ousaria dizer isso para um rei. O profeta Natan disse, o repreendeu e anunciou o castigo sobre a vida de Davi. Irmãos, quando eu estava lendo um pouco sobre a Arca da Aliança, a conclusão que eu chego, que nós precisamos voltar um pouco a alguns livros, para nós entendermos o porquê de ter surgido a Arca da Aliança. Foi Deus quem ordenou que se fizesse uma arca, a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, como queiram chamar. E Deus, Ele chama um homem, Ele decide criar, Ele decide separar um povo que o adorasse, separar um povo que o servisse, que fosse modelo para outros povos. Deus já havia destruído a raça humana e poupado uma família. Mas vai nos dizer que o homem tem o pecado impregnado dentro dele. Deus queria criar um modelo de povo e então ele visita um vilarejo chamado Harã, onde habitava um homem, um patriarca por nome Abrão. Deus o chama e diz para ele: Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão obedeceu à voz de Deus. Deus mudou o seu nome para Abraão, que significa pai de nação. E vai nos dizer que a linhagem de Abraão segue pelo filho da promessa por nome Isaque, que significa riso. Isaque então tem um filho chamado Jacó. A sua linhagem seguiu através da vida de Jacó. Jacó, o seu nome significa suplantador. E Deus muda o nome de Jacó para Israel. E o seu significado é aquele que luta com Deus. Israel teve os seus filhos, que deram linhagem às 12 tribos de Israel. É claro que precisamos incluir aí os filhos de José, um dos filhos de Jacó, Efraim e Manassés. Vai nos dizer, irmãos, que José, um dos filhos de Israel, desce para o Egito, ou é vendido para o Egito, e lá o Senhor Deus honra a sua vida. Através da vida de José, o Egito foi abençoado. Outros povos também foram salvos da fome, foram salvos da morte. Vai nos dizer, irmãos, que Faraó honrou a vida de José, assim como a família de José. Mas existe o ciclo da vida: nascer, viver e morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Jacó desce à sepultura, assim como os filhos de Jacó também descem à sepultura. Antes de Jacó descer à sepultura, ele abençoa os seus filhos, assim como ele abençoa os seus netos. Há, irmãos, um grande segredo revelado a nós. Precisamos ser abençoadores, abençoar a nossa geração, abençoar os nossos filhos, abençoar os filhos dos nossos filhos, para que a bênção do Senhor acompanhe-os de geração em geração. Agora, irmãos, vai nos dizer que também o Faraó, que honrou a vida de José e sua família, também desce à sepultura. E se levanta um outro Faraó, que não conhecia a história de José. Eu quero crer que ele fez de conta que não conhecia, ou não teve interesse algum, porque há, irmãos, evidências para nós na leitura das Sagradas Escrituras, quando começamos
a destrinchar o livro de Êxodo, que o faraó que se levantou, ele tinha um medo de que os hebreus, como estavam engrandecendo na terra do Egito, se tornasse o chefe, se tornasse o rei sobre a vida deles. Então foi intencional não querer conhecer a história dos hebreus. E agora vai nos dizer que os hebreus viveram um período amargo de escravidão por 430 anos, sofrendo nas mãos dos egípcios. Este povo clamou a Deus, buscou a Deus, pediu a misericórdia de Deus, e Deus lembrou-se do povo hebreu, lembrou-se daquele que Deus havia escolhido. E agora vai nos dizer que Deus levanta um homem chamado Moisés, que significa tirado das águas. Esse homem chamado Moisés, Deus o escolheu para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito e levá-los para a terra que Deus prometeu, uma terra que manava leite e mel. Agora vai nos dizer que Moisés, ele tira o povo do Egito para seguir caminho, a peregrinação. Isto narra em toda a passagem, em todo o livro do Êxodo, quando eles saem do Egito, comemoram-se a Páscoa, este momento que até hoje é comemorado e lembrado por todos. Agora eles entram para o deserto. Existiam caminhos mais fáceis, caminhos mais rápidos, mas Deus é enfático na sua palavra que os levou costeando o Mar Vermelho, para que eles não entrassem em conflito com os filisteus, pois não tinham conhecimento da guerra. Mas Deus, ele preserva a vida dos seus filhos. Vai nos dizer que eles viram grandes maravilhas. O Mar Vermelho se abriu e este povo passou a pé enxuto. Do outro lado vai nos dizer que Moisés cantou, Miriam e outras mulheres dançaram de tanta alegria, agradecendo a Deus. Este povo viu Deus enviar um maná do céu para eles se alimentarem. Viu Deus enviar carne para eles se alimentarem. Viu as águas amargas se tornarem doces. Viram de fato a presença de Deus sobre a vida deles. Irmãos, vai nos dizer que agora no deserto, Moisés está próximo ao Monte Sinai. O Senhor Deus chama Moisés ao Monte Sinai para ter um diálogo com ele. E enquanto Moisés está tendo um diálogo com Deus, Deus na sua onisciência vê que o povo está preparando ídolos, está preparando um bezerro de ouro para adorar. Na mente desse povo ele está dizendo, Moisés não vai voltar e nós vamos seguir, vamos ter esse bezerro como um Deus para nós adorarmos. Sabe por quê, irmãos? Porque isso estava impregnado neles. 430 anos vendo o povo egípcio adorar pessoas, adorar a Faraó, adorar imagens. Então eles tinham na mente que eles precisavam disso. E enquanto Deus vê o povo se prostrando diante de ídolos, Deus está com Moisés no Monte Sinai. O monte está fumegando e Deus agora começa a dizer para Moisés, Moisés, você vai construir um tabernáculo para que eu possa andar com esse povo, porque esse povo tem um senso pecaminoso e eu não posso habitar, eu não posso estar junto aonde existe pecado, porque Deus é santo e Ele exige santidade, irmãos. Então não tem como Deus e pecado andarem lado a lado. Deus então começa a passar as coordenadas para Moisés do que ele queria, dizendo para Moisés, Moisés, você vai construir um tabernáculo e a minha presença vai andar com esse povo numa forma representativa de uma arca. Você vai fazer uma arca, essa arca será a arca do concerto, porque Deus já estava prevendo o concerto que faria com o povo. Porque se você continuar a ler quando Moisés desce do Monte Sinai,
vai dizer que a terra se abriu e engoliu muitos deles por causa do pecado, e Deus agora faz uma aliança, um concerto com o povo. Deus passa para Moisés as medidas do que seriam essa arca da aliança, uma caixa muito simples, na sua medida de 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de altura e 75 centímetros de largura. Deus disse para Moisés: dentro dessa arca você vai colocar o pote que contém o maná que eu enviei para o povo, e também estará dentro desta caixa, desta arca, a tábua dos 10 mandamentos. Deus manda Moisés fazer o propiciatório, nada mais é que uma caixa, ou a tampa desta caixa, e sobre essa tampa haveria 2 querubins, um de frente para o outro, com as suas asas protegendo a arca da aliança. Esta era a presença de Deus no meio do povo. Por causa do pecado, Deus não poderia estar lado a lado com o povo, mas vai nos dizer no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele enfatiza a igreja de Corinto e reflete para nós dizendo: vós sois o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Então não temos pecado, pastor, muito pelo contrário, irmãos, temos pecado e muito pecado, mas, irmãos, nós vivemos o tempo em que antes desse nosso tempo, Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, e Ele morreu em uma cruz, derramou o seu sangue, verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Então quando Deus ele olha para a nossa vida, quando o pecado afasta Deus de nós, ele vê o sangue do seu Filho amado estampado dentro do nosso coração. Foi isso que João, o discípulo, disse: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, irmãos, vamos adiantar. A arca da aliança, o tabernáculo já está traçado para que Moisés descesse e desse as regras para aquilo que seria construído. Deus havia dado todas as diretrizes a Moisés. Agora, irmãos, Moisés desce do monte e o povo começa a dizer para Moisés: Moisés, fala você conosco que ouviremos, não fala Deus conosco, porque nós temos medo de morrer. Aí existe a diferença, irmãos, de temer e ter medo. Temer a Deus não é ter medo, irmãos. Temer a Deus é sim reconhecer as nossas falhas e as nossas limitações, mas olhar para o céu e ver um Deus tão grande, que o profeta Isaías diz: quem é tão grande como o nosso Deus, que se inclina para a terra e vê os homens como um gafanhoto? Quem é tão grande como o nosso Deus, que a terra é o estrado dos seus pés? Mas esse Deus tão grande, ele habita dentro do meu e dentro do seu coração. Quando entendemos, irmãos, que nós somos o templo de Deus, o santuário de Deus, temos que entender que Deus habita dentro de nós. Precisamos compreender que dentro de nós existe uma força, um poder tamanho que é capaz, irmãos, de sacudir o mundo, porque dentro de nós existe a força máxima do universo. Esse Deus que tudo pode, esse Deus que tudo faz, ele habita dentro de nós. Se nós somos o santuário de Deus, nós precisamos compreender que santuário de Deus não pode viver de cabeça baixa, prostrado diante dos problemas, aceitando tudo que acontece na nossa vida e dizemos faz parte, e vamos nos desfinhando ao pouco, e vamos nos afastando da presença de Deus aos poucos, e vamos desistindo de tudo aos poucos, achando que isso faz parte da vida. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que você é o santuário dele, ele habita dentro de você, e Satanás quer tirar isso da sua vida, Satanás quer arrancar você da presença dele, porque esse poder está dentro de você. Por isso, em nome do Senhor Jesus, santuário de Deus tem que andar de cabeça erguida, enfrentar as provas de cabeça erguida, ciente que o Deus que ele serve, ele abre porta onde não tem porta,
porque Deus, eu tenho que passar por isso. Mas Deus nessa noite está dizendo: ei, abra os seus olhos espirituais, porque eu habito dentro de você. A presença de Deus, quando irradia o nosso coração, a gente sente, a gente chora, a gente se alegra e a gente descansa nos braços daquele que tudo pode. E eu só quero te lembrar nessa noite, Ele está aqui, sabe por quê? Porque o santuário dele está aqui nesta noite. É você, minha irmã, é você, meu irmão. Se você crê nisso nesta noite, levanta as suas mãos para o céu e diga para Deus: obrigado, porque o Senhor me escolheu para ser o seu santuário. Aleluias. E agora, irmãos, a arca da aliança está no meio do povo. Deus diz para Moisés: Moisés, ao meu sinal, essa nuvem que os guia, parar, você vai armar a tenda do tabernáculo e vai colocar a arca da aliança dentro do tabernáculo. Mas Moisés, eu quero que você saiba de uma coisa: nenhuma outra tribo poderá levar a arca da aliança. A arca da aliança será levada pelos levitas. E o interessante é que Deus diz para Moisés: você vai fazer 4 argolas na arca da aliança. Vai fazer varas de madeira na arca da aliança. E essa arca da aliança será transportada nos ombros dos levitas. Não será transportada por animal nenhum. Não será transportada por carro nenhum. Os levitas terão que carregar a arca da aliança nos seus ombros. Guarde isso no seu coração, que mais tarde nós vamos falar sobre isso. A responsabilidade vai estar nos ombros dos levitas de carregar a minha presença. E agora, irmãos, como Deus havia ordenado, a nuvem parava, o povo estendia o tabernáculo, a arca da aliança era colocada dentro do tabernáculo. E agora Deus ordena a Arão, irmão de Moisés, para que entrasse no tabernáculo e oferecesse sacrifícios ao Deus excelso. Após o sacrifício, ao sinal de Deus, quando a nuvem começasse a seguir, era o momento de desarmar o tabernáculo, pegar a arca da aliança, colocar sobre os ombros dos levitas e seguir a jornada. As Sagradas Escrituras vai nos dizer que nunca se apartou deles enquanto eles estiveram no deserto, nem a coluna de nuvem, nem a coluna de fogo. Era o sinal sobre a vida do povo, dizendo: é tempo de me adorar. Existem momentos na nossa vida que Deus nos leva para o deserto, e isto é sinal de Deus dizendo para mim e para você: e é tempo de você ter um particular comigo. É tempo de você parar um pouquinho de viver sobre a responsabilidade das pessoas dizendo: ora por mim, mas vira as costas e vai para o seu trabalho, para os seus afazeres. Ah, Pai, ore por mim, mas segue a sua vida rotineira. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu quero ter um particular com você. É você e Deus. É você que precisa dobrar os seus joelhos. É você que precisa quebrantar a sua alma. É você que precisa chorar um pouco